Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Boa noite para todos. Bem-vindos a esta celebração eucarística. Hoje a igreja celebra a festa de São Martinho de Lima religioso. São Martinho de Lima, aqui Peru, nosso vizinho, né? E ele vai viver em 1759. E vai, de fato, 3 de novembro de 1639, ele vai falecer. É um filho de um cavaleiro espanhol e de uma ex-escrava negra. Entrou como irmão leigo na ordem dominicana, exercendo sua profissão de enfermeiro, barbeiro e cirurgião. Serviu os confrades e os pobres na humildade e alegria, com generosidade e sem limites. Então, coloquemos as nossas intenções, peçamos pela comunidade Santo Expedito, né? Rezemos também pela família Bergner, pela família Veloso, pela família Oliveira, pela família Castro, pela família Santos, pela família Souza, pela família Marques. E rezemos também pelas pessoas que estão aqui no nosso Face, como Dinalva Campos, que pede oração pela sua família. Maria Souza, que hoje ela quer agradecer a Deus por mais um ano de vida. Parabéns, Maria Souza, muita saúde, muita paz, que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Maria das Graças pede oração pela sua família e também pela sua saúde. Ana Maria de Paula pede oração por toda a sua família Santos e pela saúde de sua mãe. Elza Maria pede oração para a sua família e as do mundo inteiro. Elisângela Oliveira pede por livramento de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que conduziste São Martim de Lima à glória do céu, pelos caminhos da humildade, dai-nos seguir de tal modo os seus exemplos na terra, que sejamos com ele exaltados no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, as leituras desta noite. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos, diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persistir na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantede um bom entendimento uns com os outros, não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me em paz junto a vós, Senhor. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz junto a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansado, e descanso eu vos darei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos
Um a um começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso de vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse ainda: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo isso ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse aos empregados: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, aleijados, cegos, coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs que nos escutam nesse momento, hoje Paulo, escrevendo aos Filipenses, apresenta um desenho utópico do que seria a comunidade no seu entender como fundador de comunidade. Primeiro, Paulo chama a atenção sobre esse profundo sentimento que nós devemos ter em relação a Jesus Cristo. Esse profundo sentimento de apego, né? De espiritualidade, sentimento de verdade, de justiça. Pois Jesus Cristo, mesmo existindo em condição divina, não fez, né, igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. É nessa imagem de Filipenses que a gente pode olhar a leitura de hoje, que vem da carta aos Romanos. Embora muitos de nós, né, muitos de nós tenhamos essa compreensão de uma vida que segue o seu caminho, Paulo nos chama a atenção para o perigo do homem não conseguir esvaziar-se a si mesmo. E quando o homem não consegue esvaziar-se a si mesmo, ele não tem o que dar aos outros. Ele não tem como permitir que o outro entre na sua vida. E ele pega o exemplo de Cristo, que mesmo sendo de natureza divina, esvaziou-se a si mesmo. Isso é, ele não abdicou a sua divindade, mas ele esvaziou-se do poder que tinha sobre todas as coisas da terra. E se fez um de nós, sobretudo, né, na graça, na caridade, no amor, exceto no pecado. Portanto, mas ele esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual ao homem. Essa ideia que é interessante. Quando lemos João, vamos ver enarque kaiologos, no princípio era o verbo. Kaiologos é gêneto próstito seos, e o verbo estava diante de Deus. No versículo 14, kaiologos sarx é gêneto, e o verbo se fez carne. Essa encarnação do verbo é que faz Jesus ser o homem Jesus, onde está o verbo divino, isso é, aonde habita de fato a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, na encarnação, tomando a forma humana, ele se fez igualzinho aos homens, como eu disse antes, em tudo exceto o pecado. Humilhou-se a si mesmo, né? Deus que se humilha na cultura religiosa em geral, né? Sobretudo no mundo filosófico, nós temos os deuses que estão lá em cima e que não descem nem se misturam com os homens.
E na cultura bíblica é Deus que vem na direção dos homens. E Jesus, quando se encarna e toma forma humana, se torna o escândalo divino no meio dos homens, porque os homens não esperavam que Deus viesse em forma humana, ou na forma humana, habitar no meio de nós. Como diz o texto hebraico, atendou, isso fez uma tenda para habitar no meio de nós. Por isso, com essa encarnação e essa obediência, Deus de fato o exaltou, porque a obediência de Cristo foi obediência até a morte. E a morte, como qualquer malfeitor da época, foi a morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de tudo, de todo nome. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Crios, o Senhor de Deus. Que esse nome, quando seja escutado, seja de fato guardado no coração. Quando ele seja proclamado, que os nossos joelhos se dobrem em consideração à missão, à redenção e, sobretudo, o resgate que Jesus fez por nós, carregando sobre si os nossos pecados. Portanto, a primeira leitura é um detalhe interessante que pode tentar apresentar, dizendo: olha, Jesus não é só divino, Jesus também é humano. Ele é tão humano que ele se fez homem igual a gente. Viveu em tudo a natureza humana, exceto o pecado, porque o pecado não fazia parte do homem chamado Jesus, da vida do próprio Jesus. E é por isso que ele foi, de fato, como filho do Altíssimo, um modelo, um exemplo, não mais Adão, o primeiro homem, o homem do barro, mas o homem que veio do alto, que tomou forma humana e que trouxe para a humanidade uma nova alternativa de vida, um novo conhecimento de Deus, uma nova forma de viver, mas sobretudo trouxe aquela parte da revelação divina que os homens não tiveram acesso e só tiveram por meio de Jesus. Tem um momento que Jesus diz: olha, bem-aventurados sois vós, porque veis o que muitos gostariam de ver, e que ouvis o que muitos gostariam de ouvir. Em poucas palavras, Deus, quando planifica a revelação do mundo, ele enviou seu Filho. Então, muitos profetas, patriarcas, gostariam de estar no tempo de Jesus para escutar os mistérios, os segredos de Deus revelados pela boca de Jesus, com seus milagres, seus exorcismos, sua vida de graça, sua vida de perdão e de misericórdia em relação aos outros. Todos gostariam de ver. Mas Deus, na plenitude dos tempos, como diz Paulo na carta aos Gálatas, mandou seu filho nascido de uma mulher para salvar aqueles que estavam debaixo da lei. Resgatar os que estavam presos, escravos, abaixo da lei. Portanto, a primeira leitura é um convite que a humanidade perceba que Jesus é o Senhor de todos. Que toda língua proclame, todo joelho se dobre quando este nome for proclamado no céu, na terra e abaixo da terra. É o nome mais poderoso do mundo porque vem do próprio Deus. É o Deus encarnado. O Evangelho de hoje vem nos apresentando, de fato, essa natureza comum de Lucas, que apresenta Jesus diante, mais uma vez, dos seus discípulos e das pessoas que o seguem. E alguém muito empolgado nessa mesa, que está
De fato, havendo um jantar, disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus respondeu com uma parábola. Um homem importante preparou um banquete, mandou convidar todos os seus amigos importantes também. Mas cada um deu uma desculpa diferente. Nós entendemos a amizade, nós, digo, ocidentalizados, entendemos latinos, entendemos a amizade como prioridade absoluta. Nós sentimos amigo quando temos certeza de fato que é um amigo de verdade. E amigo de verdade não falta diante de um convite tão impressionante como esse. E o convite foi, de fato, desrespeitado por aqueles que este homem julgava ser amigos. Cada um colocou uma justificativa, um comprou uns jumentos, comprou bois, junta de bois, o outro comprou também, se casou, né? E o outro não pôde ir porque experimentar aquilo que tinha comprado. Diante dessas responsabilidades, que são de fato figuras de uma certa e interessante força para que eu diga não, essas pessoas rejeitaram o convite. Ora, se já tinha matado boi cevado, tudo pronto, festa, dançarinas, bebidas e tal, então o patrão disse: olha, vá na esquina, pegue todo mundo que você encontrar. E o servo foi, saiu depressa e ia pelas ruas da cidade, pelas praças, e trouxe tudo que o patrão pediu. Mas o patrão percebeu que ainda faltava gente, que não cabia preencher a sala. Ele queria a casa dele cheia de pessoas. E então o patrão mandou o empregado de novo, e ele foi pelas ruas e catou todo mundo que ouvia. Do que é que se trata a parábola? A parábola trata de que o reino de Deus foi oferecido aos judeus e eles o rejeitaram. A chave do reino estava com os fariseus. Mais tarde Jesus vai dar a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei na igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Então, aqueles que se dizem representantes de Israel, no seu mundo aristocrático, cheio de coisas e negócios, né? Pessoas de grande importância para a sociedade, não aceitaram o reino de Deus com tantas suas preocupações, e agora a parábola ensina que Deus vai tirar o reino da mão dele e vai entregar aqueles que o consideram, que o amam, que escutam a sua voz e põem em prática. Isso é, aqueles que vão comer o pão na casa de Deus. Esse banquete é para mostrar que a gente precisa ter um olhar mais verticalizante para as coisas de Deus. Um olhar para o alto, para percebermos que certas coisas que são de Deus não podem ser deixadas para trás como uma coisa comum qualquer. Que a prioridade na vida de quem crê é fazer a vontade de Deus. Que as coisas que Deus nos pede não estão no céu, nem estão fora do alcance, né? E mesmo quando estão longe, Deus nos dá as condições para que possamos realizá-las. Então, no texto de hoje, nos é apresentado de um lado,
patrão que exige a responsabilidade da amizade, e do outro lado, em nome de uma liberdade de compromissos secundários, ele foi rejeitado. Então Jesus está dizendo o seguinte: aqueles, que foram convidados e não apareceram, não irão provar do banquete no céu, do banquete nupcial do Cordeiro. Em poucas palavras, em outro texto, Jesus vai dizer em Mateus: João Batista veio e vocês diziam, João Batista veio na via da justiça, vocês diziam, ele é um endemoniado. O Filho do Homem veio comer, mas já ele é um comelão e um beberrão. Mas, o reino será tirado de vós. Virão pessoas do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa do reino de Deus, enquanto vocês serão excluídos. O curioso é que Israel tem tudo para aceitar o reino e acabou se fechando nas verticulosas vertentes do poder, do religiosismo, da ganância, do centro do cultural, do templo, de tantas coisas, e não percebeu que aquilo que faltava para eles era justamente Jesus, que está trazendo, que veio trazer esse reino, que era a última parte da revelação divina e onde eles se completariam. Mas a cegueira absolutista é essa forma de agir e de pensar dentro de um núcleo bem de seita, de clã, não se abriu aos olhos de Deus, não se abriu à bondade de Deus, e não pode justificar, porque eles têm a Escritura Sagrada. Eles sabiam de onde viria o Messias, o que ele faria, porém não acreditaram. E além de não acreditar e não aceitar, mataram o Filho de Deus. Mas no terceiro dia o Senhor, Altíssimo Deus, ressuscitou seu Filho dos mortos. Porém, nos convida hoje o texto a refletir sobre as nossas prioridades. Quais são as prioridades na vida daquele que crê? A primeira delas é a sua salvação. Crê que Jesus é o seu Salvador. A segunda é trabalhar, difundir, defender, proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Somente assim nós seremos diferentes daqueles que foram chamados, foram escolhidos, mas não compareceram no apelo. Poderemos lembrar aqui também a parábola das 10 virgens, que foram convidados para o banquete, para o matrimônio, e 5 levaram óleo e 5 não levaram. Na hora que gritaram, lá vem o noivo, as 5 prudentes entraram na festa e as 5 prudentes saíram para comprar o óleo, porque o óleo tinha acabado. E quando voltaram, as portas estavam fechadas. É assim que acontecerá no final dos tempos. Se você sente um chamado por Deus, um filho do reino, um convidado a participar desse banquete nupcial do futuro, você não pode ter prioridades que sejam contrárias à prioridade divina ou à vontade divina. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda cada vez mais o dom do discernimento para escolhermos sempre aquilo que o agrada, que agrade o seu coração e que Ele não permita que nós percamos o caminho que nos leva ao reino. Que não nos permita que nos afastemos do seu Filho,
porque Ele é o guia, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, é o pastor, é a ressurreição. Somente por meio dele nós entraremos no reino de Deus, onde gozaremos das delícias do banquete nupcial, isso é o banquete escatológico, o banquete dos últimos tempos na casa do Pai, porque assim quis o Senhor, Criador, ordenador e legislador de tudo que a gente possa viver, crer e esperar. Ofereçamos a Deus o nosso pão e o nosso vinho, agradecendo ao Senhor por mais um dia e pedindo pelas pessoas que estão conosco nesse momento rezando, que o Senhor as proteja, que o Senhor as abençoe, dê a sua alegria e dê a sua paz. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão.
Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santa Expedita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti,
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Oremos. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de São Expedito e São Martinho, abençoe-vos o Deus da graça, da misericórdia e da providência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe, Mãe de Jesus. Ficar com Deus. Até amanhã, no mesmo horário, se o Senhor assim permitir, celebramos a mais uma Eucaristia. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.